A sabedoria dos bichos da terra é pura medicina. Lê, 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 lê. Mitakuye Oyasin. Dentre as medicinas da floresta, existe uma que na verdade é um batismo. Ele é conhecido como Rampayá. O Rampayá é feito da seguinte forma. Existe um pássaro na natureza que eles o chamam de pássaro Chaná. Chaná é uma forma como eles chamam aqueles que cantam nas aldeias, aqueles que conduzem a voz. Então eles pegam o pássaro Chaná já morto, molham o bico dele numa pimenta e pingam aquela pimenta, vão passando aquela pimenta na ponta da nossa língua. E à medida que o pajé, que é aquele que conduz o batismo, vai passando a pimenta, ele vai trazendo os seus rezos na sua língua, no seu idioma. É dito que esse batismo tem como objetivo fortalecer a nossa memória e despertar a nossa voz de canto. O pássaro Tianá é conhecido como um pássaro que imita o canto de outras aves. Então esse batismo é feito a partir da sua magia, da sua medicina. De fato, a língua fica ardendo por um período, porque é passado pimenta ali, mas a ritualística é um tanto interessante. Mai sao ye Suki quan quan ke Suki quan quan ke Isso sei que Isso sei que Capo sai que Saús que House. E por falar em canto, hoje nós vamos falar da arara. Arara, com suas cores vibrantes, me ensine a expressar o que nunca foi visto antes. Nós podemos dizer que no xamanismo, a arara representa a expressão. Quando nós falamos de expressão, nós podemos dizer que isso significa você se colocar por inteiro. A sua voz, a sua beleza, as suas cores, assim como a arara. Então nós podemos dizer que a arara representa a expressão da nossa beleza, interior e exterior, a expressão das nossas cores. É dito que a arara representa a comunicação entre os mundos físico e espiritual. É um animal que também reproduz a voz humana. Nós podemos dizer que ela também representa como animal de poder um chamado para que expressemos as nossas cores também a partir das nossas palavras. De forma simples, ela nos ensina também aos elogios. Quando você elogia, quando você reconhece a beleza de algo ou de alguém, você está colorindo a partir das palavras. E quando nós falamos de comunicação, nós falamos de verbalização, nós estamos falando do nosso chakra laríngeo. Esse chakra está conectado com a expressão da nossa voz, com a expressão do verbo, com a expressão da criação. Então, quando nós falamos coisas boas, nós estaremos colorindo o nosso mundo de coisas boas, de cores vivas, assim como as cores da arara. Quando nós falamos de beleza, é necessário compreender que a beleza representa a conexão de cada um com a sua própria natureza. Se um animal fosse tentar imitar o outro para poder se sentir bem e belo, ele fracassaria. E isso serve como lição para nós humanos também. Se nós formos tentar imitar ou viver o que o outro vive porque o outro expressa beleza, nós não nos conectaremos com a nossa própria beleza. E à medida que você vai colocando a sua beleza no mundo, a maneira como as suas cores se expressam, você vai conseguindo lapidar isso aos poucos. Inicialmente você pode ir como uma arara recém-nascida, que está trocando de penas aos poucos, até que ela consegue, em algum momento, expressar todas as suas cores quando as suas penas de fato crescem. A arara também, junto da borboleta, ela nos traz a cura pelas cores, a cromoterapia. A arara representa um símbolo do próprio arco-íris. E todas essas cores vivas que a arara nos traz, elas representam também a própria vitalidade do grande espírito. Quando nós falamos de cores, nós estamos falando de vida. E uma arara, por viver nas matas, ela acaba se destacando em todo aquele verde, por exemplo. Ela nos lembra como um animal de poder que nós também devemos buscar as nossas cores e buscar também o nosso destaque.
Enquanto a raposa nos ensina a respeito da invisibilidade e da camuflagem, a arara nos ensina a respeito da visibilidade e das artes. Quando nós falamos de cores, também nós podemos associar as artes. Naturalmente, é necessário lembrar que a visibilidade também nos traz vulnerabilidade. Porém, ou nós vivemos sempre escondidos e camuflados, ou nós colocamos as nossas cores no mundo. Colocando as nossas cores no mundo, naturalmente, uma parte vulnerável estará sendo exposta também. Mas é o preço que se paga para poder fazer a arte. Quando nós estamos em falta com a arara como animal de poder, nós podemos dizer que a nossa beleza estará muito conectada apenas com o superficial. A beleza externa importa, mas até que ponto ela está conectada com o nosso lado interno? Até que ponto ela está conectada com aquilo que nós cultivamos dentro de nós? Caso contrário, ela se torna apenas algo superficial. E se ela é superficial, ela acaba se tornando oca. Ela não tem a profundidade que nós podemos alcançar. A falta da arara também, como animal de poder, como um totem que nos acompanha, pode ser a falta de cores na nossa vida. Até que ponto a sua vida tem sido muito preto e branco? À medida que você se conecta com as cores, inicialmente, você começa literalmente a colorir a sua vida. Mesmo que as coisas não se modifiquem do dia para a noite, assim você pode começar aos poucos a iluminar um pouco mais a sua jornada. Também a arara em excesso, como ela representa as cores, a vida, o arco-íris, ela pode representar também um excesso de diversão. Tudo na vida, tudo na natureza deve ser equilibrado. Nem apenas a visibilidade e a diversão, também não apenas o trabalho e a rigidez. As araras também são seres sociáveis. Elas podem viver em bandos de 10 a 30 araras, por exemplo. Apesar de que quando elas encontram o seu companheiro, geralmente elas se mantêm com ele. E quando elas vão chocar, por exemplo, o macho é aquele que caça o alimento enquanto a fêmea protege o ninho. Tudo isso nos ensina muito e muito e muito. Aqui no Brasil nós encontramos quase em extinção a ararinha azul. Ela existe apenas aqui. Eu poderia dizer então que a arara é um dos grandes símbolos representantes do nosso país. E isso nos lembra e isso nos mostra o tamanho da riqueza de cores que o Brasil pode representar. Então a arara nos lembra da nossa expressão, seja pela nossa voz, pela nossa comunicação, pelas nossas cores, pela nossa roupa, pelas nossas habilidades, pelos nossos talentos. De alguma forma, à medida que nos conectamos com a nossa natureza, nos conectaremos com a nossa própria beleza. E a nossa própria beleza ela é conectada, de fato, quando nos conectamos com o nosso instinto animal. Até lá, o que nos resta é continuar observando a beleza que o nosso país oferece. E essa beleza, ela é expressa claramente nas araras. Convenhamos que é um tanto difícil você olhar para uma arara e não se apaixonar pela sua beleza.